Quero agradecer em primeiro lugar a todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo. Quero pedir a permissão nesse momento para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Quero nessa manhã tratar de dividir com vocês algo que o Senhor falou ao meu coração nessa última viagem que nós tivemos com a pastora. Eu queria dividir esse momento com vocês. Para isso eu gostaria que vocês abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, o capítulo de número 11 e o verso de número 3. Nessa última viagem que a pastora foi convidada para levar uma mensagem, uma palavra, num evento que teve lá nos Estados Unidos. Enquanto nós íamos, o Senhor me trouxe esse versículo, e até aquele momento eu não entendia o que esse versículo significaria. E para isso eu vou contar um pouco dessa viagem para vocês. Eu separei algumas imagens numa sequência. Eu vou pedir depois, quando eu começar a contar essa história, que passe, só para vocês entenderem um pouquinho o que o Senhor ministrou no meu coração, para vocês entenderem. E para mim foi muito pontual, irmãos, e desde dessa viagem eu mudei um pouco a minha maneira de olhar, não o Evangelho, mas de mudar um pouco o meu olhar para a nossa vida cotidiana como cristãos. E eu entendo, como pastor dessa igreja, que é uma palavra pastoral, e eu trouxe ela agora porque a escala já era feita, né? Então, geralmente ou a gente pega a ceia ou em outro dia. Então já faz quase um mês que nós viajamos, mas eu quero dividir com você esse momento. Diz assim essa palavra. Eu quero que você leia com bastante atenção, porque ela só vai começar a ter um significado depois que nós conhecermos um pouco da história desse lugar aonde nós fomos que fazer a obra do Senhor. Diz assim: mas temam que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira de sorte corrompido os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Palavra de Paulo, do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. Eu vou ler mais uma vez. Leia comigo. Não sei se a tua versão é igual à minha, mas eu gostaria que você repetisse isso ao seu coração. Mas temo que, diga, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido. Agora você só vai mudar um verbo, eu não posso mudar a palavra, mas nós só vamos mudar aqui. Você vai dizer assim: corrompido os meus sentimentos, e se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Pode se sentar. No dia 8 de maio, nós saímos aqui de Foz do Iguaçu. A pastora tinha sido, como eu disse, convidada para um evento chamado Aviva Ilha, lá nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Quando a Malga me passou o contato do pastor para organizar a viagem, comecei a conversar com o pastor Johnny, um homem muito querido. Às vezes eles nos assistem, inclusive nossos cultos. Se estiver nos assistindo, um grande abraço, pastor Johnny, a sua esposa, um casal maravilhoso. Então eu perguntei aonde que era esse lugar, porque eu não conhecia, para poder organizar, para que a viagem fosse o mais rápida
E quando ele falou o estado de Massachusetts, eu tenho um amigo que congregava conosco, e um presbítero da igreja, e eu falei, eu vou aproveitar porque era muito perto, eu vou tentar organizar para visitá-lo, porque eu sabia também da necessidade que essa família tinha de uma visita. E o pastor Johnny falou, é uma ilha, vocês têm que pegar um lugar mais próximo em Boston. Então eu organizei a viagem para a gente descer em Boston, e no dia 9, se eu não estou enganado, pela manhã nós descemos em Boston e fomos direto para essa ilha. E quando eu fui conhecer aonde que era a ilha, eu dei um Google na ilha, no mapa, eu coloquei, porque eu não sabia nem o nome, era um nome meio estranho, chamado Martas Vinhas, alguma coisa assim. É um nome complicado em inglês, não sou muito bom no inglês. E então eu dei no Google, né, um nome, escrevi o nome para mim saber aonde que era no mapa. E me chamou a atenção, porque quando você dá um Google, aparece não só o mapa, né, mas aparece imagens, e também aparece algumas coisas e reportagens. E me chamou a atenção porque numa das reportagens me dizia, era uma reportagem do Globo, dessa ilha, dizia que era a Ilha das Celebridades. Me chamou a atenção aquilo, não pelas celebridades, mas do porquê. Então eu entrei um pouquinho, e eu também gosto muito de história, eu comecei a entender um pouco, olhar o porquê que ela era chamada a Ilha das Celebridades, porque o evento chamava Viva a Ilha, e eu queria entender como isso funcionava. E então eu vi que ali era um lugar onde pessoas muito ricas dos Estados Unidos tinham as suas casas, né? E era um lugar realmente muito bonito. Foi um lugar escolhido para que Steven Spielberg escreva aquele filme que foi tão conhecido de nós um pouco mais velhos, né? O Tubarão. Eu creio que muita gente assistiu o Tubarão, foi gravado naquela ilha, né? E isso me chamou um pouco a atenção. Mas a minha atenção maior foi chamada, porque quando eu conversava, depois a gente acabou, porque esse processo da gente viajar foi de meses, né? A viagem foi programada com muitos meses, e o pastor, ele sempre me ligava. Acabei fazendo uma amizade com o pastor mesmo antes de nós chegarmos ali naquela ilha. Então ele, num momento dessas nossas conversas, ele me dizia assim, aqui na ilha foi um dos lugares de maiores avivamentos dos Estados Unidos. E isso me chamou muita atenção, porque quando eu fui conhecer um pouco se você pode passar um pouquinho, Luiz, não sei quem está lá, um pouco das imagens da ilha, só para vocês conhecerem um pouquinho. Tem a imagem aí ou não? Não tem? Porque eu passei ontem para Ana, não tem? Tem? Então, para vocês verem assim, é um lugar assim muito... Essa aqui, por exemplo, irmão, só para vocês entenderem um pouco, vocês vão entender isso na mensagem. Um lugar de pessoas milionárias. Então as pessoas visitam essa ilha por status, e realmente é muito bonito. Parece uma coisa assim de boneca, tudo é muito bem arrumado, as pessoas muito bem respeituosas. Mas para mim o que mais chamou a atenção, e aí eu fiz questão de procurar um pouco conhecer a história, porque
uma ilha que tem uma história muito vasta, né? Em 1600 os ingleses chegaram nessa ilha, e também isso é um detalhe importante. Aí ela participou como uma indústria baleeira, porque era um ponto onde os navios, naquela época não existia energia, né? E a maioria da iluminação que era feita era através da gordura de baleia, né? Para as lamparinas que eram usadas. Então dali eles saíam em alto mar para pescar as baleias, e aquilo era um lugar de um porto muito grande nessa época. Aí depois e nesse período, irmãos, através dos ingleses que estavam aí nessa ilha, porque vocês sabem que a nossa influência, inclusive, né, para quem estuda um pouco de teologia e gosta, sabe que John Wesley foi um grande reformador da história protestante, né? Então a influência de John Wesley nessa época, porque ele era dessa época, era muito grande nos ingleses. E os ingleses que chegaram nessa ilha para trabalhar e como colonizadores, eles começaram a pregar o evangelho e fazerem cultos. E nesse período de mais ou menos aí 1800 e alguma coisa, Pascoal, eles começaram a fazer cultos. E através da influência desse avivamento que vinha da Inglaterra, de John Wesley, começou a acontecer um grande avivamento naquela ilha. E a presença de Deus era derramada, e eles começaram a armar em tendas, né? E era no meio de um mato, na verdade, porque ali aonde está a localização que até hoje vocês vão ver uma imagem, houve um grande avivamento, eles fizeram tendas. Então as pessoas vinham para cultuar e começavam, como era no meio do mato, como um lugar como a gente faz hoje retiros, né? A gente escolhe chácaras, dessa mesma maneira. Eles fizeram uma tenda, e esse culto começou a acontecer durante a noite. Só que esse avivamento começou a ser tão grande que as pessoas da ilha começaram a vir e armavam pequenas tendas e começavam a dormir no lugar, porque como era tudo muito longe, para fazer os cultos. E havia a tenda principal e pequenas tendas em volta, onde essas famílias elas vinham para dormir naquele lugar, porque os cultos eles começaram a acontecer. E o avivamento e a presença de Deus era tão grande que eles já não eram somente em algumas horas. O culto começou a se transformar em 24 horas. E o que eu achei muito interessante, estudando um pouco sobre como aconteceu esse avivamento, que muito do que nós praticamos hoje, nosso culto, aconteciam aí. Por quê? Porque os cultos ali, eles eram feitos de forma com palavra, louvor, testemunho, oração e apelo. Por incrível que vocês não pensem, a influência que nós temos de nosso culto hoje, das igrejas evangélicas, nasceram do avivamento dessa ilha. Isso me chamou muita atenção. O interessante é que ali, a maneira em que eles pregavam, e pode passar outra imagem agora? Tem mais uma para frente que é do templo. Esse templo ele continua hoje ali, até hoje. Eu tirei essa foto, né? É como ali, está vendo? Camping Meeting Associado. Por quê? Era um acampamento. As pessoas depois, eles começavam a vir, né? E ali nesse lugar, e aqui acontecia esse culto bem nesse lugar, e esse lugar ele é circular. E depois em 1879 foi construído esse templo, não com essa cobertura, mas aqui é onde vocês conseguem ver, isso aqui é de ferro, é dessa época. Foi trocada a tenda, uma tenda comum de tela, para fazer isso aqui de ferro. E em volta disso, pode passar a próxima imagem, tem mais uma foto. Essas casinhas coloridas, elas estão todas ao redor desse lugar, porque no lugar das tendas, eles fizeram essas casas, e essas casas continuam até hoje, desde aquela época, claro, sendo cuidadas, porque as famílias elas começavam a cruzar o oceano, para vir a buscar a presença de Deus nesse lugar. Então as pessoas vinham e existiam essas casas em volta, para que as famílias viessem e ficassem ali, alojadas, para esses cultos que aconteciam 24 horas por dia. Pode mudar para o título da mensagem. E o título dessa mensagem que eu coloquei, ele se chama O Banco dos que Choram, e vocês também vão entender por isso. E no outro dia de manhã, eu só queria que vocês conhecessem um pouco disso, para vocês entenderem. Então nós chegamos na sexta-feira, até que nós chegamos ali nessa ilha, já era à tarde.
E aí, como eu sei que a pastora queria, e o culto já seria, do Aviva Ilha seria no sábado à tarde, então o hotel só tem um quarto, eu falei, eu vou sair para dar uma caminhada, vou deixar a pastora para ela estudar um pouco a palavra, e eu vou fazer uma caminhada para falar com Deus. Mas esse versículo que nós lemos de 1 Coríntios, eu tinha lido na ida, no avião, enquanto nós estávamos indo para os Estados Unidos. E eu comecei a caminhar naquela ilha e eu comecei a me perguntar. Eu falava, Senhor, como pode? Porque quando eu pedi para o chat GBT ali no hotel, pastor Diogo, para me contar um pouco sobre a história de Martas Vinhas, essa ilha, para mim entender um pouquinho mais. Eu fiz, por que não aparece sobre esse avivamento? Nós não tínhamos conhecido esse lugar ainda, então a curiosidade estava muito grande em mim sobre esse lugar, porque o pastor ia levar a gente só no domingo, para conhecer. E aí eu escrevi para o chat, assim, eu falei assim, mas você esqueceu da coisa mais importante, sobre o avivamento que aconteceu nesse lugar. E aí o chat GBT falou assim, realmente, isso faz parte da história. Engraçado que ele fala com você, A gente tem que ter muito cuidado com isso, não achar que ele é uma pessoa, E aí eu falei, a inteligência artificial, ela não tem alma. Porque como foi esquecer esse detalhe tão importante? Então eu comecei a caminhar naquele lugar e falando com Deus. Eu falava, Deus, antes as pessoas, elas cruzavam esse mar e dizia a história que elas cruzavam dias de a cavalo e a pé e buscavam barcos. Eu ficava imaginando as condições dos barcos para chegarem e buscarem a presença do Senhor. Eu dizia, não pode ser que esse lugar hoje virou um lugar somente de celebridades, de belas casas, de casas maravilhosas, em que todo mundo olhe para esse lugar valendo milhões e milhões de dólares. E aí o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. 1 Coríntios, aonde nós lemos, de 2 Coríntios 11:3, que diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos. O problema, irmãos, é que quando você olha para essa palavra, eu falava assim, o que Paulo quer dizer com isso? Porque que astúcia teve Eva, a serpente com Eva? Quando você olha para essa palavra e vendo todo esse contexto aonde nesse lugar aonde eu estava, porque quando eu caminhava naquelas ruas, eu ainda falava assim, mas eu ainda sinto a tua presença aqui nesse lugar. Por mais que as pessoas tenham trocado essa ilha de um lugar de presença de Deus para um lugar de muita riqueza, eu ainda sinto a tua presença caminhando aqui nesse lugar, e é verídico. Você pode perguntar para a pastora que quando a gente chega nesse lugar, desse tabernáculo, você sente ainda a presença de Deus lá. Só que os bancos daqueles lugares estão vazios. Esse tabernáculo era fechado, a gente não conseguiu entrar porque tinha umas correntes, e lá as pessoas respeitam muito isso, então a gente não pode invadir. Mas eu queria muito entrar lá. Então só olhava por fora, e hoje é um lugar que só é utilizado para eventos pontuais. Mas a presença de Deus, ela ainda está lá. E o problema, irmãos, é que quando eu olho para essa palavra, então o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração, é que a maneira que o diabo apresenta para Eva é uma maneira tão sorrateira, porque Eva e Adão estavam na presença de Deus, estavam dentro do jardim, um lugar onde eles sentiam a presença do Senhor, aonde eles estavam na presença do Senhor. E de repente chega um momento em que o diabo não chega para Eva e fala: ei, sai agora da presença de Deus, saia desse jardim. Ele não força a Eva a sair do jardim,
Ele não fala, ó, Deus não presta, Deus não vale nada, Deus é uma mentira. Ele chega e apresenta um fruto. Ele não força Eva, ele apresenta algo que é chamado sedução. E a sedução nos dias de hoje, ela é silenciosa. Ele apresenta algo para Eva que seduz aos seus olhos. Ele apresenta a ela algo que era proibido pelo Senhor, e algo que tinha uma bela aparência. O fruto tinha uma bela aparência, parecia ser agradável aos olhos dela, parecia ser gostoso aos sentimentos de Eva. E eu entendo que Paulo diz que o diabo ele é sorrateiro, porque ele nos apresenta situações nesse mundo que tocam o nosso sentimento através da sedução que existe em nossos olhos. Aquilo que parece agradável, aquilo que parece gostoso, aquilo que parece ser desejável, aquilo que parece ser agradável, com uma única proposta: nos afastar da presença de Deus. E quando eu olho para a ilha de Martha's Vineyard, ela é exatamente o que acontece conosco. Um lugar onde as pessoas vinham para estar na presença do Senhor, hoje se torna um lugar onde as pessoas vão buscar o que é lindo, o que é agradável, o que é celebroso, o que é algo que é visto pelos mundos como uma grande vitória, algo que é visto pelo mundo como um mundo de celebridades, de aplausos, de holofotes, de tronos. E o grande problema dessa geração, eu digo, não é uma geração que nega a Cristo, é uma geração que troca a Cristo por coisas silenciosas e simples. A nossa geração não é uma geração que está fora da igreja, é uma geração que tem se afastado da presença do Senhor dentro da igreja, porque nós trocamos de uma maneira lenta aquilo que o mundo nos oferece como algo gostoso, bonito e agradável. Lentamente nós deixamos de cruzar o mar para buscar a presença, porque é isso que o Senhor ministrava ao meu coração, que as pessoas lentamente trocaram essas pequenas tendas por casas melhores. Então as pessoas lentamente começaram a vir. Antes as pessoas vinham para buscar e tinham aquela fome de buscar a presença do Senhor. A ilha antes era conhecida por estar na presença do Senhor, mas lentamente a beleza da ilha, as belas praias, as belas casas, foram trocadas pelo prazer, e não pelo pecado, mas pelo prazer de estar vivendo as coisas maravilhosas que esse mundo oferece, e lentamente deixar de trocar a presença do Senhor. É muito tremendo, irmãos, como nós temos essa capacidade de olhar muito mais para os holofotes do que para a presença. Não existe nada de errado na prosperidade. O problema é quando nós colocamos a prosperidade acima do altar do Senhor. Quando que a nossa busca pelas riquezas, pelos prazeres que esse mundo nos dá, pelo reconhecimento que as pessoas possam oferecer, nós trocamos isso pelo altar do Senhor. O problema não está no dinheiro, o problema é estar no altar a qual nós colocamos, e aí vai ser o triunfo daquilo que nós temos que buscar. Porque o Senhor não vive na abundância das mesas, o Senhor vive na simplicidade do altar.
Porque eu disse assim: Senhor, hoje existe aqui várias casas, e quando você conversa com as pessoas daquela ilha, você percebe daquelas pessoas, dos irmãos que trabalhavam, porque a gente acabou conhecendo, eles trabalham em casas vazias. As pessoas mantêm aquelas casas milionárias, e quando você anda para lá, irmãos, é muito bonito. Só que é um lugar lindo, só que com casas vazias. Tudo muito bem cuidado por fora, mas vazio por dentro. Tudo muito belo aos olhos dos humanos, mas vazio por dentro. E tudo que aquilo que não é utilizado estraga, porque eles relatavam isso. As casas não são utilizadas, elas são inabitadas. Então entra o rato e destrói, o cupim come, as coisas quebram, porque são casas grandes e belas, mas vazias. Vocês estão entendendo o que isso quer dizer? Cuidado. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Mas eu temo, diz Paulo, eu temo que a serpente, assim como enganou a Eva com a sua astúcia, ela também seja de alguma maneira corrompido os vossos sentimentos. Sabe que é o grande problema, irmão, quando nós começamos a substituir as coisas de Deus pelas coisas desse mundo? E eu não estou falando de pecado, e vocês estão entendendo isso. Quando nós começamos a trocar as pequenas tendas da presença, as coisas simples de Deus, por coisas grandes que esse mundo oferece, a oração diminui. A tua vinda da igreja, ela já deixa de ser para buscar a presença, mas ela começa a ser somente uma obrigação. E quando você percebe, você tem vindo dentro da igreja, só que dentro de você a tua casa já está vazia, porque você fica mais preocupado com o que as pessoas pensam de você, com o carro que você vai chegar, com o terno que você vai estar vestido, em que cadeira que você vai sentar. As cadeiras há muito tempo tem que ser confortáveis. A igreja tem que ser a mais bonita, porque se a igreja que eu venho frequentando não me oferece aquilo que eu quero, se não tem o melhor ar-condicionado, se não tem o melhor telão, se não tem a melhor banda, se não tem o melhor som, se não tem o melhor violão, eu vou naquela igreja porque todo mundo vai. Eu vou naquela igreja porque aquele movimento é o que aparece na internet. Eu vou naquela igreja porque agora ela é como uma celebridade. Então a ilha, ela acaba mudando de lugar da presença pelo lugar da celebridade. Aos poucos nós trocamos a presença de Deus pela celebridade do mundo evangélico. Então a mensagem muda, pastor João. E quando eu fui ler a história, Jefferson, é impressionante. É impressionante porque a mensagem daquele avivamento era uma, as palavras eram sempre as mesmas. O louvor, ao começo do culto, falava do céu, da graça e da vinda de Jesus. Vocês podem procurar. A mensagem, ela falava da cruz, da santidade e do arrependimento do pecado. Não havia grandes sons, não havia luzes porque eram lamparinas, não havia instrumentos, mas o louvor ele era congregacional. Não havia instrumento, mas todos cantavam o mesmo hino.
de adoração a Deus. Não havia nenhum holofote, mas cada pregador que saía para trazer a palavra falava sobre a cruz de Cristo, sobre que Ele morreu para nos salvar, e falava de um reino que era eterno, em que a grande morada não seria grandes casas, mas seria Jerusalém celestial. Aquele que testemunhava, não testemunhava daquilo que lhe prosperou, do Deus que lhe exaltou, lhe que enriqueceu, mas testemunhava do coração que foi transformado e foi arrancado do pecado. A verdade é que a mensagem de Cristo foi mudada aos poucos, e nós, nas cadeiras das igrejas, aplaudimos porque a mensagem tem que me prosperar, a mensagem tem que me tirar da cadeira de vítima e me colocar numa cadeira de celebridade. E quem não é rico não é próspero. Porque nós hoje exaltamos muito mais as casas belas do que as tendas cheias da presença de Deus. A minha casa tem que ser bonita, e não importa que ela seja vazia. Trocamos as pequenas tendas dos avivamentos pelos aplausos das grandes casas vazias. Trocamos os bancos simples de madeira pelos tronos dos altares. Mas isso não importa. O importa é que eu ganhe likes na internet. Você sabe que eu achei mais tremendo, pastor Diogo? E hoje, quando eu caminhava e falava com o Senhor, eu digo: o Senhor é uma grande verdade. Porque nós trocamos os nossos sentimentos pela simplicidade que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, já muito antes, estava profetizando: trocarão a simplicidade da presença de Deus pelos sentimentos humanos. Grandes igrejas, cheias de pessoas e vazias de espírito. Mas Jesus é tão tremendo e tão misericordioso, porque quando eu caminhava naquelas ruas, o Senhor falava: eu ainda estou aqui. Todos podem ter me deixado para trás, mas eu ainda estou aqui. E quando naquele domingo eu cheguei naquele lugar e tirei essa foto, eu digo: Senhor, é tão difícil hoje nós estarmos na igreja durante 2 horas, e essas pessoas cruzavam esse mar somente para buscar a tua presença. Hoje, se faz frio, eu não vou na igreja. Hoje, se o meu carro estraga, eu não vou na igreja. Hoje, se eu tenho uma reunião, eu vou deixar a minha escala e vou fazer no outro dia. Eu digo: essas pessoas cruzavam esse mar somente para buscar a tua presença. Eu digo: que presença era essa que estava aqui nesse lugar, aonde não havia cadeiras luxuosas e haviam bancos de madeiras que ainda estão lá. Bancos de madeira. E sabe que é muito tremendo, meu irmão, que diz que naquele lugar havia um banco, pastor Diogo.
com o nome: o banco dos que choram. Era um banco colocado no lugar, porque diz que quando as pessoas estavam ali, tanto era a presença de Deus, que elas não aguentavam. E disse que elas vinham para esse banco para dobrar os seus joelhos. E a única coisa que elas gritavam era: Senhor, perdoa os meus pecados. Elas chegavam nesse banco de madeira e derramavam, e ali diz que vinham os intercessores e colocavam suas mãos, e ali essas pessoas entregavam a sua vida para Cristo. E aquele lugar foi chamado dos bancos dos que choram. E quando o Senhor ministrava isso ao meu coração, eu dizia: faz quanto tempo, Senhor, que eu não vejo lágrimas na igreja? As únicas lágrimas que nós derramamos são porque ou o meu casamento está terminando, ou porque eu estou falido, ou porque a doença chegou à minha casa, a notícia do câncer chegou ao meu lar, ou porque meu filho foi para as drogas. Mas faz quanto tempo que não existe um banco de madeira em que as pessoas vêm e derramam as suas lágrimas, porque querem dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Grandes casas, cheio de pessoas vazias. Mas Jeremias, irmãos, eu quero finalizar com esse versículo. Jeremias, capítulo 16, capítulo 6 e verso 16, vai dizer assim: ponde-vos nos caminhos e vede. Escute, eu vou lhe dizer, escute. Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. A qual é o bom caminho, e andai por ele. Jeremias está dizendo: ei, meu irmão, como eu caminhava naquelas ruas, Jefferson, e eu sentia a presença de Deus, e o Senhor me dizia: eu ainda estou aqui. Jeremias está dizendo: ei, meu irmão, o Senhor, Ele ainda está no teu caminho. Olha para trás. Lembra daquele dia que o Senhor te tocou pela primeira vez? Ele ainda está lá. Ele está dizendo: eu ainda caminho por aquelas ruas. Eu só estou esperando um coração vir para me buscar. Porque eu sei, meus irmãos, que somos nós mesmos que nos desviamos do caminho dele. Sabe por que você se sente vazio e a tua alma é triste, grita e chora como uma grande casa vazia? É porque simplesmente o diabo de alguma maneira tirou teus olhos do banco de madeira das lágrimas, do banco da simplicidade que há em Cristo Jesus. E Jeremias vai finalizar dizendo: e perguntei pelas veredas antigas, a qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharás descanso para a vossa alma. Sabe o que o Senhor está dizendo? E quando eu leio esse versículo, é como se eu visse, eu digo que é uma grande visão, de que o Senhor está dizendo: só volta pelo caminho a qual um dia você conheceu. Volta para o caminho correto do Senhor.
porque você vai achar descanso para a sua alma. A sua alma está gritando hoje: descansa, o Senhor, Ele está lá. O Senhor te trouxe esse lugar nessa manhã, e você que está me assistindo, para te dizer: eu continuo no mesmo lugar. Eu tenho certeza que se essas pessoas começarem a voltar para aquela ilha e trocarem o seu olhar das grandes casas, da beleza daquele lugar, do lugar das celebridades, e voltar para esse tabernáculo e começar a adorar, a presença dele voltará a se manifestar. Se coloca de pé comigo. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Hoje, nessa manhã em que nós estamos aqui, esse banco, o banco dos que choram, simboliza a presença e o Espírito Santo de Deus. E se você colocar pela internet, você vai falar, você pode colocar lá no Google e dizer: Google, fala um pouquinho para mim, ou Google não, né? Melhor no chat, dos bancos que choram da ilha de Martas Vinhas. Ele vai te falar que esse banco existiu, porque o Senhor, Ele é verdadeiro. Ele é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. O Senhor te chama a você voltar para a presença dEle. E quando eu falo de você voltar para a presença dEle, eu não estou falando de pecado. Você lembra que eu disse isso? Que o maior problema dessa geração não é negar a Cristo, é trocar a Cristo silenciosamente. O problema dessa geração não é a prosperidade, é a troca do altar. A presença de Deus é a mesma, Jesus Cristo é a mesma, o altar é o mesmo. A única diferença é que nós esquecemos o banco dos que choram. O Senhor quer de volta as suas lágrimas na sua presença. O Senhor só quer que você volte a buscar Ele no profundo. O Senhor só quer sentir o teu coração de novo. O Senhor só quer encher a tua pequena tenda com a sua presença novamente. O apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Não importa o templo, não importa a beleza, não importa o banco, não importa o ar-condicionado. Para o Senhor o que importa é o seu coração. O Senhor quer de volta você a glorificar o nome dEle, a sentir a presença dEle, a amá-lo, a desejá-lo, a buscar a sua presença, a cruzar oceanos, não para ver belos lugares, mas para buscar a sua presença. Porque o que importa é a simplicidade do Evangelho, a cruz, a santidade, o perdão, a graça. É isso que vale para o Senhor. Porque todas as coisas passarão, mas Ele será eternamente. Céus e terra passarão, mas Ele continuará no trono da sua glória. Todas as coisas desse mundo serão transformadas quando Ele vier em glória. E o Senhor busca a verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqui está o banco dos que choram. Somente aqueles que desejam ter de volta a presença de Deus e a sua alma saciada. Eu quero que você saia desse lugar e venha aqui na frente a buscar a presença dEle. Enquanto o grupo de louvor agora saia do seu lugar, aqui está um banco simbólico daqueles que choram na sua presença. O Senhor quer derramar, porque diz que quando aquelas pessoas vinham e se derramavam sobre aquele banco, havia intercessores que estavam ali, que tocavam neles e as coisas mudavam. O Senhor quer mudar a vossa alma, assim como está dizendo aqui o profeta Jeremias: ei, volta para o antigo caminho que você tinha, o caminho da presença, porque o Senhor quer te encher da sua presença novamente. Estou voltando à essência da adoração.
e a essência és tu, na presença do a Senhor. essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa aquilo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, toca, Pai. Toca, Senhor. Toca, Senhor, a vida de Jesus. Aleluia. Dá um aplauso para o Senhor. Aleluia. Existe um banco que te espera. O Senhor te espera no banco das lágrimas, meu irmão. O Senhor te busca. Mais do que qualquer coisa, saiba que o Senhor, Ele busca a sua vida incessantemente. E Ele está no mesmo lugar. É só você dobrar o seu joelho no banco dos que choram. Amém, queridos?